Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 20 até o 25. É o final do Evangelho de São João. Hoje, na liturgia, nós estamos no sábado que antecede o dia de Pentecostes. Essa seria a penúltima missa desse tempo pascal. Hoje à noite, aqui geralmente nas paróquias não tem celebrado, mas hoje à noite deveria se celebrar a vigília de Pentecostes. E tem uma liturgia própria para este dia, com várias leituras que são feitas como preparação para o Pentecostes que irá acontecer no dia de amanhã. Mas vocês veem que nós estamos aqui no final daquele diálogo de Jesus com Pedro, que nós vimos ontem. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E eu falei para vocês que o Pedro que temos agora é o Leão XIV, que é o nosso Papa. Não sei nem se ontem eu falei Leão, porque às vezes eu fico confundindo, porque nós estamos bem no início do pontificado, e às vezes eu falo Luís XIV, ou Leão XIV, mas é Leão XIV. Se eu falei ontem alguma coisa assim, então peço desculpa para vocês, mas acredito que eu não tenha falado. Mas o Papa, aí eu falei do Papa Leão XIV. Agora, a continuidade desse evangelho vem essa pergunta, né? Se Pedro iria morrer, como Jesus falou, e de uma certa forma, depois Pedro foi ver que a morte dele, como foi que aconteceu. Agora os discípulos agora começam ali uma discussãozinha em relação a João, o discípulo que amava. Pedro virou-se, aí Pedro, né? Ele vira-se e vê atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? É como se Pedro dissesse: olha, a coisa não vai ficar muito boa para mim não, e ele? O que é que vai acontecer com ele? Jesus: não importa, Pedro, o que vai acontecer com ele. Você está preocupado? O que importa não é isso. Vai você, vai apacentar minhas ovelhas, como eu acabei de te dizer, me siga. E aí, então, correu entre os discípulos, olha só, a notícia de que aquele discípulo não morreria. Sabe aquelas fofocas que vão acontecendo e as pessoas começam a dizer uma coisa e já vão tendo aquilo como verdade?
Aí, aqui João está dizendo, mas Jesus não tinha falado que João não iria morrer. Pelo contrário, Jesus disse para ele assim, quem te importa se ele vai morrer ou não? Eu quero apenas que, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha, se eu quero que ele venha, que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas Jesus não está dizendo, ele vai ficar comigo até que eu venha. Imagina, até hoje nós estamos aguardando a vinda do Senhor, imagine como não estaria João até agora, né? Depois de 2000 anos, como é que estaria João? Então, acontece essa discussão ali entre eles, dizendo, olha, o mestre está dizendo que João não vai morrer. E não era bem assim. O mais importante aqui era que Pedro deveria seguir o Senhor. Aí nós chegamos ao final do Evangelho. E aí João, ele está dando o testemunho dele. Ele está dizendo, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Desde o capítulo 1 do Evangelho de São João até o último capítulo, João está dizendo, eu estou dizendo para vocês que o que está escrito aqui é verdade, não é mentira. Aquele que veio do céu foi aquele que foi morto na cruz. Eu vi ele morto. Eu fiquei 3 anos com ele. Ele foi enterrado. Eu fui lá no sepulcro. Depois que Maria Madalena e as outras mulheres foram lá, e elas disseram que o corpo do Senhor não estava lá, e que o anjo disse que era para nós irmos lá. Eu fui e eu vi, o túmulo estava vazio. Ninguém roubou o corpo de Jesus. Porque Jesus havia dito que ele ia ser preso, ele iria morrer e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Eu estou testemunhando, eu estou dizendo para você aqui e agora que tudo é verdade, não é mentira. Tudo que está escrito, revelado na Sagrada Escritura, não é mentira, é verdade. E aqui eu ainda faço um pleonasmo, é uma verdade verdadeira. É verdade. Tudo que está escrito. Eu vi ele ressuscitado. Eu estive com ele. Eu vi na hora que Tomé, por ele não ter estado no momento em que Jesus estava lá, ele disse, eu só vou crer quando eu o ver. E aí depois, uma semana depois, Jesus veio, apareceu de novo, e ele disse, aqui Tomé está aqui, sou eu. Aí Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Eu vi com meus próprios olhos Jesus andando sobre as águas. Eu vi ele multiplicando os pães. Eu vi na hora que ele transformou a água em vinho. E não é história de carochinha. Naquele momento que ele subiu ao monte, que hoje nós sabemos que é o Monte Tabor. Eu estava lá junto com Pedro e Tiago. E eu vi com meus próprios olhos quando ele se transfigurou ali diante dos nossos próprios olhos. Ele ficou translúcido. Uma luz o envolveu. A glória estava ali. Eu vi Elias e vi Moisés conversando com ele. Eu dou testemunho. Se João pudesse escrever com letras de sangue, ele iria fazer isso. Tanto que ele está dizendo aqui depois no final, né? Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. E assim João encerra
o seu evangelho, como eu estou fazendo aqui agora, fechando aqui, testemunhando. Meus irmãos, a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus, não há. Ninguém pense que vai chegar à salvação, que vai se salvar em outras religiões, não vão. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É na Igreja Católica, porque Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E não há outro caminho pelo qual nós devemos nos salvar. Não tem outro caminho. Não existe. João está deixando bem claro que ele é testemunha ocular de tudo que aconteceu por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que amanhã vai ser Pentecostes. O Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos. E quando o Espírito Santo descer sobre os apóstolos, eles agora imbuídos da força do alto, eles vão levar essa boa nova para todos os recantos do mundo, para que todos possam se salvar. Aqui eu quero falar para você que está aí nas universidades da vida e que vocês têm estudado e infelizmente os professores eles são ateus e não querem saber de Deus. Eu não estou dizendo que são todos. Eles não querem saber de Deus e estão introduzindo ideologias erradas, falando que Deus não existe, falando mal da Igreja Católica, dos sacerdotes, dos erros de nós sacerdotes, porque nós somos pecadores. Lá na carta aos Hebreus diz que o sacerdote é um homem, normal, que foi escolhido do meio do povo para oferecer sacrifícios dos pecados dele primeiro e depois do povo. Nós somos pecadores, precisamos criar vergonha na cara, viu? É verdade. Nós, sacerdotes, deveríamos dar um testemunho muito melhor e muitas vezes nós não damos. Mas tem muitos sacerdotes que têm dado verdadeiros testemunhos e esses ninguém fala. Então você que está aí nas universidades, você é católico, tome cuidado. Essas ideologias, aí falam de Inquisição. Por que não estudam a verdadeira história da igreja? Não estudam. Aí as pessoas acabam se iludindo. Tem aquele jovem católico, entra na universidade, aí depois quando vê já não vai mais na igreja por causa disso, porque acredita em Marx, em Hegel, mas não acredita em Jesus Cristo. Mas Jesus, eu nunca vi Jesus, mas você já viu Marx? Você já viu Stalin? E acaba acreditando e abandona a igreja. E aí começa o caminho de perdição. E nós não podemos nos perder. São João fechou o evangelho dizendo: eu sou testemunha verdadeira de todos esses acontecimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É ótimo, é bom ser católico.